bem-aventurado o varão que sofre a tentação, depois aprovado receberá a coroa da vida. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Peça com fé, não duvidando em seu coração, pois quem duvida é semelhante às ondas do mar. Nosso testemunho, através principalmente das nossas reações, sempre salientando que as ações a gente mostra quem a gente quer ser, né? Mas as reações denotam claramente quem a gente é. Então essa realmente é a questão do levar a palavra do Senhor, até porque essa é uma ordenança do Senhor, e é o que realmente nos traz o desfrute, né? De nós estarmos no propósito. Creio que os abençoados aqui também estão aqui, sabe que outro dia eu ainda estava compartilhando, né, com os irmãos, que a minha maior alegria realmente é quando está fazendo aquilo que Deus determina, né, levando a palavra dele, seja através da ministração, seja através do compartilhar. Mas eu creio que o nosso regozijo realmente está em fazer aquilo que Deus tem como propósito sobre a nossa vida, né, abençoados? Creio que vocês têm levado bastante aí, passos zanzando aí também, viajando, é uma benção, né? Mas aonde o Senhor nos mandar, nós vamos tocando ficha. E aí, o pastor Cristo de Santa Catarina aí, que os irmãos que... São João Batista. São João Batista, que ainda não conheceu, não assistiram outro culto, está aqui desfrutando conosco aí. É abençoado. E o ID? Amém. Bom dia, queridos. Quero agradecer a Deus, né? Mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Agradecer ao Sérgio Almeida, que tem sido instrumento, né, que Deus está usando para nos trazer até esse local, e para a gente é uma honra, né? A palavra de Deus diz: bem-aventurado é dar do que receber, né? Então, a gente veio aqui para receber de vocês, mas também Deus tem nos usado para compartilhar alguma coisa, né, daquilo que o Senhor tem nos dado. E eu queria, nesse primeiro momento aqui, só compartilhar algo que veio ao meu coração enquanto o pastor André falava sobre o ID. Uma das pode-se dizer assim, vou usar uma expressão assim que é fácil da gente entender, uma das maiores revelações que eu recebi no ano de 2020 acerca do ID, no que diz respeito principalmente à proclamação do Evangelho, a pregação da palavra, é que durante um tempo foi muito comum, eu acredito que essa informação que eu vou passar deve ter chego aqui para vocês também, de que é uma frase que diz assim, né? Pregue, se precisar, abre a boca. Já viu essa frase? Já. Mas aí eu vou embora. Eu ia falar essa frase agora. O Espírito Santo está no comando. Então, durante muito tempo, essa palavra, essa frase, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela se tornou famosa, né, no meio evangélico. E muitos cristãos têm usado essa frase
para dizer o seguinte: se o teu testemunho não for 100%, se você não estiver realmente 100% com a vida no altar, então melhor que você fique de boca fechada. Né? E, na verdade, essa frase ela tem impedido, muitas vezes, de pessoas imperfeitas como eu, como o senhor, como o Sérgio Almeida, de fazer o que tem que ser feito. Até porque senão ninguém vai pregar, né? Aí ninguém vai pregar, né? Porque a Bíblia diz que a boa obra que ele começou na nossa vida, né? Filipenses 1,6, ele vai completar até o dia de Cristo. Pelo que eu saiba, o dia de Cristo não chegou ainda. Chegou. Então, nós temos que pregar, né? E a Bíblia diz, né? Prega a palavra em tempo, fora de tempo, quer oportuno, quer não. E aí, só para concluir, já passar a bola pro Sérgio Almeida, ele que é o atacante aqui da equipe, eu estou jogando mais no meio do campo. Se a gente for olhar para a palavra, em Gênesis capítulo 1, tudo que foi criado pela palavra. Então, Deus criou todas as coisas pela palavra. Então, se a gente se calar, o mundo, tudo para, porque nós somos a voz de Deus aqui na terra, nós somos os atalaias, os profetas, os embaixadores do reino. Então, eu acredito que essa frase ela tem o seu valor. Realmente o nosso testemunho ele precisa ser coerente, nós precisamos dar um bom testemunho, nós sabemos muito bem disso. Muito bem. No entanto, o fato de nós ainda não sermos perfeitos, ou nós ainda possuirmos falhas, que estão num processo de lapidação do nosso grande arquiteto Deus, nosso Pai, isso não pode nos servir como impedimento de continuar proclamando o Evangelho. Porque, como a gente tem comentado aqui com os irmãos aqui do Ministério Porta das Ovelhas, as pessoas têm liberdade para julgar a profecia. Então, se aquilo que falamos, independente das nossas virtudes ou falhas, é coerente, está sendo citado a palavra, é a palavra, né? Então cabe a nós ficar com a palavra, independente se o vaso que está sendo usado está trincado ou não. Exemplo, Sérgio Almeida. Até porque... Tirou minha frase? Eu não preciso falar nada, vou só cantar hoje, né? Incrível, né? E nós não conversamos, né? Os irmãos estão em casa aí, nós não conversamos, né? Isso que é glória. Mas essa é uma frase americana, né? De um líder cristão americano, né? Que eu gosto bastante. E eu nunca vi essa frase da maneira que o irmão viu, porque... É aquela frase que eu ouvi uma vez, né? A gente vê o mundo como a gente é, né? E não como o mundo é. A gente vê as coisas como nós somos naquele momento, emocional, espiritual e tal. Uma coisa azul para alguém pode ser um azul claro, outro azul escuro, esse tipo de coisa assim. Eu sempre vi essa frase, né? Essa frase lançada aí ao vento por um líder cristão, como algo que eu não preciso abrir a boca para pregar o Evangelho, se a pessoa conseguir ver que eu sou uma Bíblia ambulante, né? Eu nunca vi nesse ponto de eu estar numa situação, né, como o irmão viu. Então é bacana isso, porque a mesma frase ou o mesmo versículo pode ser visto de várias maneiras, dependendo do modo que a gente é, né? Eu, quando comecei nessa casa aqui, eu tinha um modo agressivo de falar com as pessoas. Inclusive, eu estava numa situação muito pior que hoje, né? Em todos os aspectos, no subsolo, no fundo do poço, emocional, familiar, relacional, econômico, tudo isso aí que a gente sabe, né? No subsolo do fundo do poço mesmo, né? E é um dos lugares bacanas que a gente se coloca, no fundo do poço, porque a gente só olha para cima, né? Não tem mais nada para baixo, né? Então, o fundo do poço é o fundo do poço, né? Não tem mais o que você cavar, né? Já chegou no fundo, né? Então, quando você começa a olhar para cima para esperar uma mão, e graças a Deus, a dona Marta Vomo Garcia, né? Foi usada pelo Senhor para estender essa mão para mim e eu estar aqui hoje, 22 anos depois, né? E eu realmente era um cara agressivo na palavra, eu saía por aí. Eu queria mostrar para as pessoas, né, aquilo que eu tinha recebido. E muitas vezes funcionou e outras vezes não deu em nada, né? Porque aquela pessoa não estava preparada para receber o Evangelho, né? E aí, quando eu vi essa frase há muitos anos atrás, eu disse, caramba, eu acho que eu vou tentar ser assim, vou deixar de ser o sanguíneo um pouco, meu temperamento e tal, vou dar uma equilibrada, né? E aí parece que a gente sabe a hora certa de adentrar dentro do coração de alguém e ela está mais preparada para receber, entende? Então eu procuro com que as pessoas vejam
leiam a palavra de Deus através de mim, que nem sempre eu consigo, eu confesso para vocês, mas depois então eu abro a boca, né? Porque eu já ganhei pessoas sem abrir a boca, realmente sem abrir a boca, né? E já ganhei pessoas abrindo a boca, né? Então, eu acho que as duas coisas podem funcionar, né? E o id é um verbo, né? Ele é uma ordenança, né? Ele não é tipo assim, se você estiver bem, vai, prega o evangelho. Não, ele está dizendo id, não importa a tua situação, né? Que Jesus estava naquela situação da cruz, ele conseguiu ganhar o cara da direita da cruz numa situação que ele estava que não precisava dizer, pô, cara, agora não vai dar, né? Tô numa braba aqui, né? Pregaram uns negócios em mim aí e tal, colocaram umas coisas na minha cabeça, deixa que se eu sair dessa eu prego, né? Não, ele pregou, né? Naquele momento ali. Então o irmão está correto a respeito disso, né? Porque o exemplo claro de tanto de falar ou não falar é o próprio Paulo e Silas, né? Um carcereiro. Na cadeia, né? Então, a atitude deles ali, o testemunho, eles louvando naquela situação, daqui a pouco a coisa braba ficou pro lado do carcereiro, eles podiam de repente dizer, agora Deus vai te julgar, agora tu vai... Quando ele ia se matar, e eles disseram, não, para aí, não faça mal nenhum contra você, nós estamos todos aqui, né? E aí aquilo ali deu aquela despertada e disse, o que eu faço para ser salvo, né? E aí, ao mesmo tempo, vê que depois continua o processo da pregação, porque depois eles vão para a casa dele, aí estão cuidando dos ferimentos, e ali eles começam a ministrar a palavra para o carcereiro e para toda a sua casa, né? Então, realmente, é uma questão tremenda isso, porque essa que o Sérgio falou, eu creio que quase na totalidade, principalmente quando é muito sanguíneo, a gente tem uma tendência no início a dar uma forçada, né? Me lembro, às vezes entrava nas casas até arrancar coisa, arrancava, né? Saía de, isso aqui é do demônio, isso aqui não sei o quê. E aí depois... Eu tinha um túnel aqui, né? Para queimar só do Sérgio Almeida. Queimar... Túnel. Tinha um dos outros e tinha o meu, né? O resto era da igreja. O meu estava sempre lotado, né? E fiz até inimizade com isso, né? E isso depois dava aquela... Né? Muitas vezes a pessoa não está preparada naquele momento, né? Na hora ela até cedia coisa e depois vinha o inimigo e usava isso contra. Vinha por educação, né? Mas por isso que precisa... o senhor manteve algumas aqui. Exatamente. Precisa muita sabedoria, né? Até porque Deus também zela por aquele que está pregando. É por isso que ele diz, o que adianta, né, ganhar o mundo todo e perder sua alma? Então, realmente, a gente precisa ter esse equilíbrio, até da sabedoria, de uma hora é hora de falar, outra não é. Quando a gente vai no temperamento e na emoção, muitas vezes a gente acaba se enroscando. É o que mais a gente ouve, principalmente com as pessoas que são de fora da igreja, né? Quando eles veem um erro, o que eles dizem? Eu já ouvi um monte de vezes, parece que vai lá na tua igreja, né? Porque eles acham que, de repente, quem está aqui tem que ser santo. E, na verdade, não é nada disso. O hospital só tem médico são. Não tem e até doente. o médico fica doente, né? E uma coisa, pastor André, que eu acredito muito oportuno da gente compartilhar, a gente comentava ontem à noite, após o culto, né, sobre a questão do uso da tecnologia, né, da internet, da mídia social, para que realmente esse ID aconteça. Veja bem, nós estamos ainda em pandemia, né? Pode-se dizer que estamos num processo de encerramento. No entanto, eu acredito que uma das coisas que realmente segurou a igreja e que fortaleceu a igreja, encorajou, deu ânimo, repreendeu, corrigiu, foi a pregação do evangelho através das mídias sociais, né? Seja Facebook, seja Instagram, seja WhatsApp, seja os recursos que temos aí, Twitter. E onde é que eu quero chegar com essa minha fala? Se nós dependêssemos apenas de um bom testemunho, atitudes como, por exemplo, eu posso ganhar alguém para Jesus só com um abraço, né? Mas nós estávamos nos impedidos de abraçar. E quem é que ia sonhar que nós íamos passar por isso, de não poder fazer um culto, por exemplo? De repente pensava que ia ser só quando vinha a perseguição, né? E, na verdade, então, tá aí, né? Então, mais do que nunca, a proclamação, o ID, cumprido através da proclamação da palavra, foi necessário. E, infelizmente, eu vejo assim, né, a gente está de fora, a gente está vendo tudo, e Deus nos usa para nos dar algumas instruções, e durante muito tempo Deus nos usou para realmente instruir a igreja do Senhor Jesus, de realmente vencer a timidez e começar a usar também esses recursos. Eu instruía, por exemplo, os membros do nosso ministério, grava um áudio, 30 segundos, grava um versículo, espalhe a palavra, compartilhe aí com seus colegas de WhatsApp.
E a gente percebeu, eu percebi que houve uma dificuldade muito grande de muitas pessoas aderirem a esse... Eu não vou dizer nem movimento, eu entendo até que é um mover, porque Deus está no controle de tudo. Talvez até por timidez e também por muitas vezes se acharem... não vou dizer a palavra incapaz, mas não se acharem tão bem habilitados para fazer isso. Né? Como se só pastores ou evangelistas a ordem é para pudessem todos, fazer. Só que o ID é para todos. Né? Então eu vejo aí que Deus realmente está desafiando o povo a vencer a timidez e começar a fazer o que pode, o que consegue. Né? Mas não dar desculpas e não fazer nada. Porque muitas pessoas, não, eu não tenho o dom que o Sérgio Almeida tem da palavra, eu não tenho o dom que o pastor André tem, então eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Só que esse negócio de ficar quietinho no meu canto passou 1 ano. Em 1 ano que eu deixei de proclamar o evangelho, 1 ano que eu deixei de ser sal, 1 ano que eu deixei de ser luz, porque, afinal de contas, tinha uma pandemia. E aí, quanto que o reino perdeu com tudo isso? Até porque a própria pandemia já é uma oportunidade, né? Que, é que nem outro dia a gente estava compartilhando. Eu creio que nunca se orou tanto que nem nessa época da pandemia, né? Nunca se clamou tanto, nunca se pediu tanta oração uns para os outros. O que eu recebi de pedido de oração de pessoas que daqui a pouco nem se despertavam para orar mesmo, né? Até porque a necessidade acaba gerando isso, né? Então, a gente não pode perder essas oportunidades, porque uma pandemia é uma oportunidade maravilhosa, que nem a gente estava falando, né? Que é uma oportunidade bem boa para pregar a palavra, é velório também, né? Mas assim, a gente trazendo um pouco, aprofundando o ID, né? Se a gente observar aqui em Atos 16, em nenhum momento aqui diz que o Paulo e o Silas pregaram a palavra para o carcereiro. Não. Eles estavam Depois eles estavam compartilhando na casa dele. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Então eles estavam vendo a atitude. Eu penso assim, os caras estavam vendo e disseram assim, caramba, nós estamos aqui, né, louco para fugir, sei lá, batendo carcereiro, tentando negociar, dar propina, sei lá, né? E os caras estão cantando, cara. Pô, tem uma coisa errada com aqueles caras. Tem uns caras aí quando veio ali. os anjos lá, derrubaram tudo lá, o carcereiro estava pronto, porque aí ele ia se matar. Ele chegou no fundo do poço, né? E aí os dois olharam e disseram assim, calma, agora está na hora de tu receber o Senhor. Tá fraquinho. Então, eu acho que cada um tem um jeito, porque, por exemplo, eu vou citar um exemplo, a minha sogra, né? Minha sogra é uma bênção do Senhor. Ela vem no culto aí, vinha antes da pandemia, né? Aí tinha que dar um abraço para o pastor André, o pastorzinho dela. Mas a minha sogra nunca abriu a boca para ganhar uma vida. Porque não é o chamado dela. O ID dela é diferente. O ID dela talvez seja ser um ID relacionado a ser a mãe que ela se tornou, e já era, né? Porque ela já veio de uma denominação anterior e tal. A mãe amorosa, cuidar das filhas, do filho e tal, né? Então, eu acho que o ID, ele é muito mais do que, digamos assim, ele é multiforme de sabedoria. Né? Verdade. Que Deus usa verdade. cada um de qualquer jeito. Não posso forçar minha sogra a dizer, nossa sogra, tu vai pro céu, que jeito, não ganhou ninguém para Jesus. Ela nunca abriu a boca para pregar um evangelho. Mas se tu olha para ela, tu vê a paz. Tu vê Cristo nela, tu consegue ver, a senhora não... Sabe? Ela não é uma pessoa ansiosa, preocupada com dinheiro, né? E nós, evangelistas, nós estamos ansiosos para tudo, né? E pregamos o evangelho. Eu acho que Deus assistir, cara, já que não dá para olhar para ti, Sérgio Almeida, abre a boca, porque senão tu não vai ganhar ninguém para Jesus. Porque se os caras olharem para ti, tu é ligado na tomada, faz milhões de coisas ao mesmo tempo, os caras dizem, eu não quero a vida desse cara aí, tá louco, eu sou calmo. Então depende muito do temperamento da pessoa também. Mas tem também a questão da timidez. Se é o Sérgio Almeida ou o pastor Cris, que tem essa facilidade de falar... e não abrir a boca, daí é envergonhado, aí é uma doença da alma, né? O Sérgio está falando é incrível, assim, que é importante a gente lembrar, né, que o fato, quando a gente tem assim uma pegada nessa área do evangelismo, né, esse chamado evangelístico, e que muitas vezes sobressai, né, como é evidente que sobressai na vida do Sérgio, com ele talvez não aconteça isso, mas muitas vezes a gente acaba meio que querendo cobrar dos outros o dom que a gente tem. Claro. Né? Então, realmente, isso é algo que a gente tem que estar sempre se policiando. Ele estava falando da minha sogra, da sogra dele, eu lembrei da minha automaticamente. Né? E hoje nós não temos nenhum empregada, né? Nossa casa lá, a gente que dá jeito em tudo lá, mas as nossas roupas, quem lava as nossas roupas é a minha sogra.
Então ela faz isso com Que todo bênção. carinho, ela ama fazer isso, né? Então é um ministério, né? Ela lava a nossa roupa, ela seca, ela dobra, deixa tudo prontinho. E a minha sogra, nas horas vagas, ela entra no Facebook dela, não sei que estudo que ela tem, deve ser muito pouco. A minha sogra é descendente de índio, né? Ela é aqui natural do Rio Grande do Sul, aqui de Carazinho. Mas já aprendeu a mexer, né? Tem uns que não sabem E mexer. ela né? aprendeu lá A minha com não tá toda a aprendendo. dificuldade dela, não sei até onde que vai a escolaridade dela, mas eu acredito que é bem pouca mesmo. Mas ela entra lá no Facebook dela e quase todos os dias, praticamente, ela compartilha um texto bíblico. Né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Então é o jeitinho dela, ela está servindo ao corpo de Cristo, porque servindo a nós, está servindo ao reino, ali cuidando das nossas roupas, lavando as nossas roupas, e ao mesmo tempo ela encontra um tempinho para ir lá no Facebook e compartilhar um versículo todos os dias. Então é uma maneira simples, mas está cumprindo o seu papel. É. Mas a gente vai olhar os pastores, né? Eu sempre digo, quem é que o pastor ganha para Jesus, cara? Fica 10 anos na igreja aqui, se o André trouxe 1 ou 2 é raridade, mas vieram por causa dele. Entendeu? Porque o pastor não tem essa obrigação, entre aspas. Mas o ID dele é diferente. Eu trago a pessoa e eu tenho um pastor que tem o caráter, tem a integridade, tem o perfil cristão. Tanto que o evangelista pra essa pessoa ficar na igreja. Porque se senão não ficar, adianta eu trago a pessoa e aí chega mata. aqui um louco aqui, arrancando dinheiro e fazendo não sei o quê, o cara vai embora. Então eu acho que é um corpo, sabe? Que uns são chamados para pastores, outros para as mestres. A gente vê os mestres, por exemplo, se preocupam com o quê? Com a palavra? Chegam aqui, dão uma aula, né? Da palavra. Mas pergunta se eles pregam a palavra para alguém por aí. O ID deles é diferente, as pessoas veem nele, né? É que o evangelista, se fica, ele mata depois, né? Exatamente. se o evangelista pega uma pessoa, por exemplo, aconselhamento, tu vê as casinhas tudo de aconselhamento ali que eu mostrei pro Cris, né? Cara, bota um evangelista ali para aconselhar muitas vezes, ele vai botar o dedo na cara do cara, enfiar dedo no nariz, botar lá no cérebro e dizer, cara, né? Agora, pega uma pessoa que tem o dom, que tem o amor, ele vai lá com amor, claro, irmão, fica em paz, vamos orar, né? Enquanto o Sérgio falava, a palavra que o Espírito Santo me lembrou aqui de uma palavra, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18, diz assim, né? Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais longe, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Estavam num barco, em companhia de seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou, e eles, deixando o barco e seu pai, imediatamente o seguiram. Interessante dessa palavra que a gente vai ver, Pedro e André estavam pescando, e Tiago e João consertando as redes. Então, trabalho de equipe, né? Jesus chamou pescadores e também chamou consertadores de rede. Então, às vezes, nós que temos o dom de pescar almas, nós queremos que todo mundo seja pescador, só que nós precisamos, na nossa equipe, os consertadores de rede, né? Que é aquele que não tem tanta habilidade para ganhar, mas ele consegue consertar, apacentar. Por isso que é corpo, né? Cada um tem uma função, né? E tudo está ligado no ID. Né? Tudo está ligado no levar a palavra. Daqui a pouco tu não levou na hora de ganhar, mas tu está levando depois no aconselhamento, está levando lá depois numa administração. Isso é muito... E o mais tremendo de tudo é a gente entender que todos têm esse chamado, né? De uma forma, outro de outra. Né? Um mais na linha de frente, um mais atrás, mas é muito interessante porque a própria questão da parábola do semeador também nos traz essa realidade, né? Que é que nem até o dia nós estávamos compartilhando. Muitas vezes tem que tirar os espinhos, tem que tirar as pedras para ficar uma terra boa, né? Porque ao mesmo tempo, quando a gente não tem sabedoria, e a gente lança uma semente num lugar que a gente sabe que não vai dar, né? Ou seja, precisa ter a sabedoria, que é aquilo que nós falamos. Nós, até porque no início nós erramos muito nisso, né? Nós mesmos. Até porque a gente conviveu junto, a gente entrava nas casas fazendo um banzé já, né? E às vezes funcionava. Às vezes também não, né? Às vezes as pessoas ficavam até arredias, né? É por isso que precisa ter esse equilíbrio também, e é por isso que a gente também tem que entender essa responsabilidade que a gente tem, né?
de buscar, claro que não tem ninguém pronto ainda, mas expressar aquilo que a gente está falando, né? Porque senão acaba muitas vezes a gente dando um mau testemunho e isso sendo usado pelo diabo para afastar as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem essa autoridade, até por isso que Deus diz, ai daquele que desviar um dos meus pequeninos. Quer dizer que a gente pode desviar alguém também, pode, em vez de liberar a vida, pode liberar a morte, pode também. Então é um contexto muito interessante, porque vê que não é uma linha, né? Até porque Deus usa quem quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? E é por isso que cada um tem uma forma, né? A própria forma de evangelizar. Por isso é importante que todos os irmãos entendam que tem a função diferente, mas a ordenança é a mesma, né? Ide, tem que pregar do jeito que Deus vai colocar. Às vezes é uma pessoa que chega, porque isso é uma das coisas que acontece muito. Daqui a pouco você vai conversar ali com alguém e daqui a pouco a pessoa começa a cuspir, né? Estou assim, estou assado. Muitos irmãos falam isso. E ali daqui a pouco uma palavra, que nem a tua sogra só precisa dar só um sorriso, daqui a pouco já liberou, né? A vida. Mas eu estava lembrando aqui de um jogador de futebol, que é muito, muito conhecido, né? Que é meu amigo, e eu não vou citar o nome dele. E uma vez ele me constrangeu muito, porque quando eu o conheci, né, eu comecei a falar de Deus para ele, e ele, um cara famoso e tal, não sei o quê, um dia ele me apresentou para os amigos dele, falou, esse aqui é o Sérgio Almeida e tal, um cara que tem umas ideias estranhas aí sobre Bíblia. Me incomodou aquilo, sabe? Eu até hoje lembro daquilo, isso foi em 2003, 2004, mais ou menos, lá em Caxias, né? E eu pensei, caramba, tô fazendo errado, eu não vou ganhar esse cara. E eu nunca consegui, né, trazer ele para Cristo, né? Porque eu queria argumentar, eu queria defender tese, entende? E o conhecimento não edifica nada, né? O que edifica de repente, ele ter visto em mim algo diferente e trazido uma situação. Porque, irmãos, o cara que é marcado pelo Senhor vai vir, né? Ele é separado. O Senhor Jesus pediu para o Pai, né? Aqueles que tu tens para mim e tal, me manda e tal, e não os tire do mundo, aquela coisa toda, né? E aquela foi uma lição que eu recebi, né? Que eu tinha que dar uma acalmada na bola, que não adiantava. O cara tinha que saber quem eu era, o que Deus tinha feito por mim naquele momento e a paz que eu tinha no coração, né? É que o ministério de evangelista é assim. Porque a gente tem um amor pelas almas, assim, que Deus dá, que a gente quer ganhar todo mundo. E não é todo né? mundo que passa no pedágio e fala do Senhor, né? Agora eu estava vendo aqui, que nem eu fico acompanhando o chat aqui, eu vi o Sérgio Torres amanhã, me lembro a última vez nós fomos em Caxias e eles meteram um Uber lá e já tocaram Jesus no Uber mesmo. Já. Coitado, quase deixou o carro e deixou só a direção, né? Fique aí no carro, pelo amor de Deus. Então tu vê que, claro que tem esses ministérios mais ativos. E precisa. E muitos não vão arrancar assim, mas eles têm a mesma ordenança. E daqui a pouco vão dizer que o evangelista pega ali, vai trazer e o outro vai continuar, né? Porque a obra é muito legal, cada um com o seu ministério. Mas né? aqui, nesse púlpito aqui, ó, uma irmã, eu estava sentado ali, uma irmã fez o culto aqui, ministrou o culto, a irmã, e ela disse, né, que pregou, né, que tinha uma pessoa que foi na casa dela, uns 10 anos atrás, ela ficou amargurada com essa pessoa até hoje, eu falei, sou eu. Aí no fim ela me chamou, eu falei, irmãos, esse irmão sou eu. Eu fui lá e eu amei tanto ela e o marido dela, que eu queria ganhar ele para Cristo ali na hora, entendeu? E sabe, eu podia ter esperado um pouquinho. Estão aqui? Mas quantos não estão, né? E ela me odiou 10 anos, olhava para mim e dizia, esse cara é um imbecil do Senhor, né, cara? Goela abaixo, né? Porque a gente pega a pessoa desprevenida, entende? Outra coisa, pastor André, que veio no meu coração aqui, que eu creio que é importante a gente compartilhar dentro desse tema, né? A palavra de Deus diz, né? Mateus 28:19. Portanto, ide e fazei discípulos. Nós estamos vivendo um tempo onde é muito comum, através das redes sociais, as pessoas fazerem seguidores. E aí, discípulos é para Jesus, não é para nós. Vai falar que tá marcado aqui para eu falar. Tá? Já estão roubando as minhas palavras. Então, a gente tem a tendência. Eu não pretendo aqui criticar ninguém. Eu só quero deixar aqui, já que está sendo gravado, né? Deixar claro precisa haver essa diferenciação, né? O que é um seguidor, o que é um discípulo? Discípulo é alguém que realmente segue as instruções, os ensinamentos de Jesus Cristo. E algo que eu tenho aprendido, para se fazer um discípulo, isso leva tempo, né? Fazer um discípulo, a gente gosta muito da palavra discipulado. Então, acho que discipulado é a melhor palavra que para expressar a metodologia de fazer um discípulo. Exato.
E nós somos pastores e entendemos muito bem disso, né? O discipulado é andar junto, é caminhar junto, é enfrentar, é aquele negócio de comer 1 quilo de sal, né? Não sei como é que diz aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí mesmo. Né? E hoje em dia, nem todos mais querem comer 1 quilo de sal. Eu não sei essa história do quilo de sal aí. A gente quer pegar muitas vezes a pessoa pronta, né? E fazer discípulo não é Tem bem que passar assim. as peleias meio junto, desfrutar. Que querendo ou não, a questão de Paulo e Silas foi uma benção, porque depois ali ele recebeu, quer ser salvo, simplesmente crer, será salvo tu e a tua casa. E depois foram para a parte do discipulado, né? Foram ministrar. Fazer discípulo para Cristo, tu falaste, né? Porque o que João Batista fez, né? João Batista fazia discípulo para ele. Eram 12 discípulos de João Batista que foram falar com os discípulos de Jesus. Por isso que ele perdeu a cabeça, né? Falou, tu não tem a cabeça de Cristo, João Batista. Não existiu o homem igual João Batista, né? O Senhor Jesus mesmo disse isso, né? Mas no momento que os discípulos do André vão falar com os discípulos do Cris, aí o bicho pega. E eu vejo isso em algumas igrejas, que tu sai da igreja e tu é amaldiçoado. Eu tenho amigos meus que saíram de uma igreja para ir para outra e ligaram e disseram, tu vai ser amaldiçoado, tu saiu da igreja. E a gente pode ver também as perguntas que os jornalistas fazem, né? Mesmo. Os jornalistas fazem, né? O que a igreja pensa a respeito do aborto? Eu estou me lixando o que a igreja pensa, mas o jornalista fala isso, ele não fala o que a Bíblia fala, o que Jesus fala, o que Deus fala a respeito do aborto, por exemplo. Eu vejo isso na TV, se tu assiste TV, tu vai ver lá, né? As pessoas perguntam sempre à igreja, né? O que a igreja tal, o que a igreja tal, o que a outra igreja acha a respeito de tal coisa. Tipo, cara, eu não quero saber o que a igreja acha, o que a igreja do Senhor Jesus acha a respeito do dízimo. Eu não quero saber, eu quero saber o que está na palavra. E é isso que a gente entende como ser discípulo do Senhor. Eu sou discípulo desse livro aqui, ó. O Senhor aqui está, através da palavra, falando comigo. Eu tenho que seguir isso aqui. Ele é o verbo, né? É o verbo, né? E isso é uma coisa assim que me chama muita atenção. Eu tenho muita facilidade. Eu ganho uma pessoa para o Senhor, sou usado por Deus para ganhar, para mim não importa para onde é que ela vai, entendeu? Claro que tem alguns lugares que se ela me perguntar, eu digo, irmão, eu acho que esse aí não vai dar, cara. Né? Porque tem cidades aí que tu não tem para onde mandar. Infelizmente, a ceifa é grande, os ceifeiros são poucos. Mas se tu pegar uma pessoa e largar em algum lugar aí, numa igreja tal, tu vai matar aquela pessoa, cara. A pessoa em 2 meses vai ficar tua inimiga. Dizer, pô, cara, só fui lá, só tiraram dinheiro da minha vida lá, não fizeram nada. Não me curaram, não liberaram a palavra, né? Esse é um momento que nós estamos vivendo há muito tempo, eu acho, né? E o fazer discípulo tá ligado nisso, né? Em direcionar e até dar uma olhada, calma aí, não é aqui, é ali. Porque realmente tem que ter esse zelo, né? Porque realmente fazer o discípulo tem que ter o zelo de realmente levar a vida para a pessoa. E não religião, porque religião como doutrina humana só divide as pessoas. E isso é uma coisa muito triste mesmo. Até o Sérgio falou, mas é uma realidade muitas vezes, né? As denominações, vamos dizer, diferentes, muitas vezes elas acabam sendo oponentes, né, em vez de trabalhar em prol da mesma só tu vê situação. Testemunhos em algumas televisões, Isso o cara diz, né? Quando eu vim para a igreja tal... Não, irmão, quando Cristo entrou em ti, não tem nada a ver com a igreja em si, com o templo. Isso não, é uma aqui benção. Na igreja eu tal... Não, irmão... Isso é uma benção a gente compartilhar, não como criticar A, B ou C, mas para que aquele que pensa estar em pé, cuide que não caia, né? Ou seja, puxa, estão todos... É por causa da doutrina tal, esse aqui, o outro é do diabo. E a gente vivenciou um tempo isso, assim, né? No início da caminhada com o Senhor, de muitas vezes achar que a gente é melhor que os outros, né? Porque eu tenho um amigo, o outro não faz, né? Eu tenho um amigo muito chegado que um dia eu fui pregar Jesus para ele. E isso vai fazer o quê? 15 anos. Nunca mais preguei. Porque ele olhou e disse assim, Sérgio, eu comecei a pregar e tal, ele olhou, Sérgio, posso te fazer uma colocação? Claro. Não confunde a minha mente, eu sou da religião tal, né? Que é cristã também, e lá a gente trabalha um pouco diferente. Eu falei, não, irmão, tá tudo certo. É tudo ensinamento, né? Aquela pessoa não foi preparada. Talvez um dia ele bata na minha porta e diz, Sérgio, como é que é o negócio aí? Entendeu? Porque eu estava pregando o quê para ele? Não falei que igreja era nem nada, estava pregando a palavra. Até porque Jesus deixou o modelo, né? Deixou o modelo de como pregar, hora que pregar e para quem pregar. Muitas vezes a pessoa não está na hora. Mas interessante que ele não viu porque ele defendeu uma bandeira. Ele defendeu aquela igreja, né? Ele citou bem alto. Eu não quero causar confusão na minha cabeça. Eu sigo essa aqui há muito tempo. Eu falei, tá bom, irmão, tá bom, né?
E quando se entrar só, não deixar as tava doutrinas preparado. de lado e entrar na essência que é Jesus, aí não tem divisão, né? Mas é que aí é aquilo, eu uso luva, o outro não usa luva, eu não quero ficar com aquele que não usa luva, e aí cada um vai usar luva para um lado, sem luva para o outro, aí virou esse banzé. Aí é que nem Jesus disse, ó, quem não é contra mim é por mim, né? Deixa os caras quietos. Mas o meu pai, Pode né? encher. Quantos anos? 20 anos, né? Eu chegava a dar papelzinho para ele ler. Eu achava que se ele confessasse Jesus, né? Com a boca. Que se Aí não é- crer, não adianta confessar, né? A gente Qualquer um pode falar forçava a Jesus. oração, É só né? aprender a falar, né? Aí eu forçava, ele dizia, Senhor, eu te aceito e tal. Ele pegava o papel e rasgava. Sérgio, para. Eu tenho a minha religião. Olha onde meu pai está hoje. Parei de falar. Comecei o quê? Aí ele veio em mim. O irmão conhecia meu pai ontem, não é a benção? Orou pelo meu pai, pela minha Fizemos mãe, o batismo né? dele, ele grandão, Ô, cara, quase não há conseguiu 10 anos, levantar ou ele. 5 anos atrás, se tu viesse na minha casa, fizesse uma oração pro o meu pai, sinceramente, nem te ouviria, né? Hoje ele abre o coração e recebe a oração, né? A palavra de Deus diz, né, que o que ganha almas sábio é, né? E às vezes a gente confunde ganhar uma alma, a gente confunde com levar uma pessoa a Cristo, né? O fato de uma pessoa ter aceitado Jesus como seu Salvador não necessariamente que ela foi ganha. Ela fez, às vezes ela faz até uma confissão ali emocional Tem e que crer. e depois as aves do céu vêm, comem aquela semente, ou os espinhos, ou as pedras, né? E que acabam Tinha vida, sufocando. daqui a pouco não tem mais, né? E agora, ganhar uma alma, eu acredito que está totalmente ligado a essa questão de fazer um discípulo. Porque quando a pessoa de fato se tornou um discípulo de Jesus, aí aquela alma foi ganha. Porque agora ela é um discípulo. Ele haja o que houver, é aquela coisa na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Eu sou discípulo de Jesus e nada vai me afastar do meu amado. Os Se Deus leprosos. fizer ou não fizer, ele é Deus, né? Se ele Mas fizer- aí entra aquela questão de crer, né? A palavra crer está relacionada com receber para dentro, né? Não é acreditar, né? Tem uma analogia que eu faço até num dos meus livros, né? Que tinha 2 sucos de laranja e a moça disse para outra assim, toma esse aqui. Aí ela tomou. Qual é a diferença desse suco para esse? Aí a moça falou, nenhum. Vieram da mesma jarra. Não, esse aqui faz parte de você, esse aqui não faz. Então esse aqui tu creu, esse aqui tu só acredita que ele está na tua frente, né? Esse foi um ensinamento que eu recebi há muito Os tempo atrás. leprosos, os 10 10. receberam a cura, 9 vazaram, né? Eles não receberam para Um dentro. recebeu a salvação, Crer, os outros só a receber cura. para dentro, né? A Bíblia diz que quando você recebe o Senhor no Espírito, o Espírito de Deus, ele se mescla de tal maneira que tu não tem mais que separar, né? Tu não sabe mais o que é o Espírito de Deus, o Espírito humano dentro do teu Espírito, não na alma, né? No Espírito, né? E daí a conversão vem com o processo da alma, né? E depois, possivelmente, o do corpo físico ainda nessa terra, né? É por isso que a gente tem que obedecer e ir, né? Agora, é claro, a gente tem nessas outras questões, mas aí o coração de cada um, aí só Deus que vai conhecer. E eu mesmo. me incomodava muito com essa questão da confissão de fé, né? Que falavam, na Donep, falavam e Sim, tal. Eu que a falava, gente- caramba, meu, o cara vai ali, levanta o braço, vai ali, faz uma oração, tá Repete. salvo. Isso me incomodava. E o mudo? Eu fiquei pensando mais de 20 anos, o mudo. O mudo não vai, né? Como é que ele vai falar? Esse cara não vai ser salvo nunca. Até um dia, né, que eu Sim. aprendi que aquele Romanos 10, 9 e 10 era direcionado lá à igreja de Roma, que entrava infiltrados na igreja e o cara dizia, mano, diz uma coisa, tu confessa Jesus aí com a boca? E o cara confessava. Não, então vem pro time, entendeu? Por quê? Porque podia ser um espia, alguém que estava lá no nome dos romanos para tal, né? Então a Bíblia não diz assim, se tu confessar Jesus com a boca será salvo. Diz assim, se tu creres e fores batizado, será salvo. Se tu não creres, será condenado, né? E aí eu entendi que o mudo pode crer, né? Claro. O cara que está enfermo, que está entubado, já fiz oração com um cara entubado e o cara faz assim, né? Ele está crendo, né? Eu digo, irmão, tu crê em Jesus, crê, faz uma oração comigo, né? Porque Isso ele não que a gente tem consegue que falar. semear. E Deus é perfeito. Se a gente for analisar, Deus é perfeito, né? Aí eu fui descobrir que a tal oração do novo nascimento nada mais é do que uma religião, né? Que deve ser feita, mas não é obrigatoriamente Sim. uma salvação. Eu pagava, lembra que eu viajava pelo Brasil e dizia, mano, te dou R$5 aí Se na tu rua repetir aí comigo. pra te repetir uma oração. O cara, não, 5 não, te dou 10. E o cara, não dou. Tá bom, cara, te dou 20. Ele falou, tu me dá 20 pra repetir uma oração? Sim. Aí um dia um irmão disse assim, se tu fizer uma oração pro diabo, ele vai ganhar os 20 pila. Ele quer os 20, não quer o diabo nem Deus. Ele é Falei, mentiroso, caramba, é? meu. Pra te ver como a gente é quando a gente é novo, né? A gente quer ganhar todo mundo. Eu viajava no Brasil, todo mundo sabia. O Sérgio vai pegar um mendigo ali e vai fazer oração. E daí? Cadê o mendigo hoje? Né? Tá pregando por aí, tá fazendo o quê? Ele só pegou os 20 pila dele, cara, e foi embora e eu perdi meu dinheiro, né? Por isso que eu Até porque não se compra, né? Uma alma.
Por isso que o ID é ID. Fazer o discípulo realmente é um passo a mais, né? Eu creio que precisa haver realmente um empenho, né? Então, eu creio que esse empenho... o pastor André citou um exemplo muito bom, que ele usou a expressão modelo, né? Que Jesus é o nosso modelo. E Jesus, como modelo, ele fez, de fato, 12 discípulos. Na verdade, ele fez vários. No entanto, ele formou uma equipe de 12 e com aqueles 12 ele conseguiu fazer com que o evangelho chegasse até os dias de hoje, né? Então, a Bíblia deixou realmente muito claro até os nomes, né, dos discípulos que Jesus fez. E se hoje, independente do título que a gente tem, seja de pastor, seja com título ou sem título, se a gente puder olhar para trás e realmente meditar, isso é uma palavra que não é só para nós aqui, mas para quem está nos acompanhando, né? Todo mundo fazia essa pergunta. Eu tenho 5 anos de cristão, eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 30. Nessa minha caminhada, quantos discípulos verdadeiramente eu fiz para Cristo? Né? Isso é uma pergunta que eu creio que é oportuna, né? Porque às vezes pode acontecer. Eu vou dar o meu exemplo. Eu me converti e eu fiquei muitos anos como líder de louvor. Eu era líder de jovens, líder de louvor e também era tesoureiro da igreja. Eu fiquei alguns anos nessa posição, nessa função. Mas nessas funções, eu nunca fiz um discípulo para Jesus. Eu criei admiradores. Eu tinha pessoas que encerravam o culto, a pessoa vinha me abraçar. Meu Deus, o louvor hoje foi lindo, que louvor, que Deus falou comigo e tal. E eu não sabia que, além de ocupar essas funções, eu ainda poderia ser usado por Deus para fazer discípulos. E durante muito tempo, por não ter esse entendimento, eu achava que aquilo ali já estava bom. Até que, através de um retiro que eu participei, chamado Encontro com Deus, eu aprendi que eu deveria, além dessas funções, fazer discípulos para Jesus. E aí, a partir do momento que eu tive esse entendimento, eu comecei a me dedicar através dos grupos familiares, né, que em alguns lugares são chamados de células, ou pequenos grupos, grupos de convívio. Ali eu abri uma célula, um grupo familiar na minha casa, e ali eu comecei a pregar o evangelho, continuei com as outras funções, mas agreguei essa. E ali, de fato, eu comecei a fazer discípulos para Jesus. Hoje eu tenho pelo menos aí 5, 6 pastores que foram formados por mim, né? Pessoas que caminharam comigo ali ao longo de alguns anos, hoje são pastores, né? Tem o pastor Regis, a pastora Márcia, são pastores do Ministério Aliança, lá em São José, tem o pastor Maclodes, pastor Aniceia, são pastores do Ministério Casa do Pai, na cidade de Brusque, pastor Lucas, pastora Mari, né? Estão ajudando ali o pastor Regis em São José, enfim, eu considero que não foi sempre só trabalho meu, né? Porque a Bíblia diz que uns plantam, outros regam. Outros regam, e é Deus que dá o crescimento, mas houve uma participação significativa da minha esposa, da minha pessoa. Então eu acredito que ali se formou um discípulo. Né? E eu acredito que esse chamado de realmente formar alguém para Cristo, ele é um chamado de todos. Né? De todos, independente das nossas sogras ou parentes não terem os mesmos dons, eu acredito que esse chamado aqui é para todos. Por quê? Porque Jesus ele se dirigiu aos discípulos, e aqui nos discípulos tinha os consertadores de redes, tinha os pescadores, tinha todo mundo ali, mas o ID era para todos. Né? Não. Porque uma pessoa que anda com um testemunho vivo, ela já está indo no ID, né? No dia a dia. Por isso que o ID é para todos. E aí entra essa questão que nós falamos, do evangelista, faz mais. Por isso que, na verdade, não é um pastor, não é um evangelista, e sim todos, né? Porque quando tu faz o discípulo, o que quer dizer? Que aquela pessoa está andando no propósito de Deus, seguindo a obediência, e aquela própria atitude já vai ser o ID dela, né? É por isso que tem uns que falam mais, uns que falam menos, e uns até que não falam, né? Porque, na verdade... que cantam, outros que não cantam. Porque aí vai no grupo familiar, vai ter aquele que é o líder do grupo, vai ter o outro que vai orar um pelo outro, todos estão fazendo o seu ID, né? Depois vão para suas casas, e aí é o desafio, né? É por isso que
que Paulo disse, ó, se crer será salvo tu e a tua casa. Então vamos fazer os discípulos lá na tua casa primeiro, né? Porque isso realmente, os próximos, né, a casa já tem aquela determinação e aí vai gerando, porque você vê mesmo, é que nem muitas vezes a gente vê até a gurizadinha, né? Agora ali eu estava olhando para o Gabriel, ontem estavam os guri cantando para o Senhor lá, né? Essa gurizadinha aí é uma benção, porque eles vão do jeito deles, muitas vezes sofrem, até ontem ainda estava compartilhando, que muitas vezes eu mesmo, meus amigos, os caras ficam gozando, e aí tu não tem o que fazer, né? Porque tu já está bloqueado ali, mas a tua própria reação, aí depois Deus vai trabalhando, porque essa questão de que um planta e outro rega, quantas pessoas muitas vezes vieram fazer o ID para mim, e na verdade eu nem queria saber nada, mas tu vê que eles estavam, e vinha um, vinha outro, e chega uma hora que o Senhor dá o crescimento, né? Mas assim, analisando, né, os 12, que na verdade ficaram 11, né? Depois o sem Senhor contar que substituiu deu um por meio. Paulo, né, que é o 12º, né? Porque o Matias foi escolha almática, né, do homem, né? Dos 11 ali. Tem uma pessoa que, por exemplo, a Bíblia não diz que ele ganhou ninguém para Jesus, né? E eu acho que é uma das pessoas mais importantes do Evangelho. Sim. Ah, é, porque daí tu vai O Barnabé, né? O Barnabé. O Barnabé recebeu o Paulo de Tarso, né? Só que através do Paulo, Paulo ganhou multidões e está ganhando até hoje, né? Mas o Barnabé estava escondido lá, né? Então eu vi essa pregação um dia lá, né? Do pastor Luiz Hermínio lá, que me impressionou muito. Barnabé, os Barnabés, precisam mais Barnabé na igreja. Então, às vezes é a minha sogra. E graças à atitude dela eu estou aqui, porque se a minha sogra fosse uma outra pessoa, por exemplo, né? Ela podia ter me tirado da igreja, não sei o quê, né? Mas ela sempre expressou o caráter de Cristo, né? Da maneira dela, sem abrir a boca, né? Então, por isso que eu acho que o ID, né, ele é bem mais abrangente do que simplesmente o que eu faço como evangelista, né? E aí eu comecei a respeitar todos, né, dentro dos dons de cada um. E o momento, porque aquele momento que tu teve lá, por exemplo, podia não ser o momento de tu pregar o evangelho, né? Tu estava pregando de outra maneira, mas mesmo achando que não estava pregando, com as tuas atitudes na tesouraria lá da tua igreja e tal, aquela coisa toda, né? Por isso que o ID é em todo momento, a gente já está indo, né? É em Colossenses que diz que nós somos cartas, né? Cartas, né? Eu não lembro agora onde é que é o versículo, né? Somos cartas ambulantes, né? Porque a gente pode não estar lançando a semente, mas a gente é um regador, né? Então, na verdade, tu chega, passa ali, vai pegar o ônibus, Deus abençoe, blá, blá, blá. Só a expressão, aquilo já é um regar. A pessoa é ou não é? Quando vê de manhã, eu me lembro muito que eu saía bem cedo de Porto Alegre, seguido, entrava no elevador, eu tinha que ir no escritório, que era no 18º. Era uma viagem e ia parando em tudo que é lugar, né? Em seguida, assim, tu entrava assim, as pessoas tudo já, assim, daí tu já entrava, assim, subiando um louvor e coisa, acabou já tinha uns assim, né? Tipo assim, que nem tem aquela, viu um passarinho, né? Viu um passarinho verde, essa noite foi boa. Mas aquilo ali, querendo ou não, é o regar, né? Porque, na verdade, você vai movendo as pessoas para sair daquela timidez, daquela questão do baixo. Então, o regar é importantíssimo. Por isso que um planta e outro rega, né? A gente tem que, muitas vezes, entender o que é o plantar e o que é o regar. Lembra do meu também, sogro na UTI? É. Meu sogro estava na UTI com mais dois lá no Hospital Geral de Caxias do Sul, né? E eu tratei com ele. Sogrão, o negócio é o seguinte, quando eu vier, tu só pede, eu vou perguntar se tu quer uma oração, todo dia. E aí tu diz, eu quero. Meu genro, porque os outros dois do lado vão ver, né? Aí eu chegava, vô, se eu quero uma oração, ele, meu genro, pai, eu orava, olhava os dois, o senhor também quer? O senhor também quer? Daí eu voltava 2 dias depois, né? Chegava lá e dizia assim, vô, cadê o da cama do meio? E ele dizia, subiu. Foi uns 3 ou 4 ali naquele período que ele teve. E o meu sogro nunca abriu a boca para pregar o evangelho. Quantas almas ele ganhou? Eu digo que ele ganhou até depois de morto, né? Porque no velório, ele estava ali no caixão, foi 200 e poucas pessoas, que ali deve ser uma grande porcentagem realmente creu no coração em Jesus, né? Eu acho tremendo isso, porque isso não limita a ação do Espírito Santo, né? A gente acordar já... que você falou no começo sobre a multiforme sabedoria de Deus. Exatamente. Né? E aqui o irmão falou muito bem, né? O versículo 20 explica, não é o mesmo versículo que você está aí, eu acho, está no outro livro. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Entende? Então aí o discípulo realmente, né? O discípulo você ensina, né? Mas tem muita gente que não vai ter tempo de ser discípulo, né?
Vai ser no último instante lá, o cara se arrependeu lá no último segundo, né? Isso aí é uma coisa que só Deus sabe o nível de salvação, né? É que na verdade a ordenança já e já vai. O bandido lá direito da cruz, que eu sou apaixonado por aquele cara, já disse que eu vou chegar lá no céu, eu quero saber onde é que tá o bandido lá direito da cruz, eu quero saber onde é que ele E o recebeu essa bandido revelação. fez o ID, só o outro do outro lado Não quis? Não quis. Ô meu, tu não tá aí te arrependendo? Ele tentou pregar ali. Ele tentou, mas ele o outro não tentou, quis, né? né? Porque ele tava cheio de espírito, aquele homem lá, né? Tava com as O outro revelações que não loucas quis, lá. né? Revelação Uma coisa que eu creio que é importante, eu não sei quanto tempo mais a gente tem aqui, Não, toca a 5 minutos. mas eu creio que é muito importante deixar registrado isso também. O pastor André ali, ele fez a menção do texto do carcereiro, né, quando Paulo disse, né, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu creio que é importante deixar isso registrado, que para Deus a salvação da nossa casa, da nossa família, ela deve ser uma prioridade. Né? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8, né, que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, da sua casa, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. E eu creio que praticamente todos nós, cristãos, muitas vezes, principalmente nós pastores, né, já cometemos esse erro de muitas vezes nos tornar uma espécie de bombeiro, que sai apagando incêndio para tudo que é lado. O irmãozinho está precisando do pastor, irmãozinho está precisando, e sempre vai ter gente precisando. E eu já cometi esse erro muitas vezes, de sair apagar incêndio e deixei a minha esposa no momento que ela mais precisou de mim, né? Ou um filho. E isso é algo que a gente realmente precisa se policiar muito, vigiar, porque às vezes a gente se torna especialista em fazer discípulos de outras famílias, não que isso seja errado, é claro, né? Mas nós não conseguimos fazer de um filho ou de um cônjuge um discípulo, né? Então é algo que a gente precisa rever, né, as nossas prioridades. Às vezes isso já aconteceu comigo, né? Estou contando aqui porque isso aconteceu comigo. E hoje a gente procura corrigir isso. Eu estou aqui nessa viagem hoje, por exemplo, mas estou aqui debaixo da bênção da minha esposa. Que bênção, né? E no passado eu era capaz de fazer uma viagem como essa sem a bênção dela. Quer você queira ou não queira, eu estou indo. E não é bem assim que funciona. Então hoje eu estou aqui, mas estou com a bênção dela. Mas por isso que aquele versículo que o pastor disse, né? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. A palavra original é vida. Foi trocada para alma. É diferente, né? Se tu analisar, eu estou ganhando o mundo inteiro e perdendo a minha alma, a minha salvação. Não. Na verdade, tu está perdendo a tua vida, com a tua família, com os teus filhos, com tudo, porque tu está largando mão daquilo que é prioridade para apagar fogo. A carne toma o governo da então alma. Eu prefiro esse versículo dessa forma, né? Quando eu estudei isso e vi que era vida, eu falei, caramba, eu perdi um monte de vida, né? Salvo a gente já está, né? Juridicamente a gente já está. Então, a vida que Deus tem, a vida abundante, a vida zoe, não a vida bios, né? Que a vida bios qualquer ser que vivo aí tem. O espírito sai do governo da alma, entra a carne e aí entra a morte, não tem vida Aí mesmo. tu tá salvando ali e perdendo lá, né? E Deus quer tudo, né? Na verdade Ele quer, por isso que é vida em abundância, né? Vamos louvar o Senhor então, Que irmão, depois? bênção! Então vamos indo, gente. Vá do seu jeito, Pastor mas Cris não tá esqueça indo de embora. ir, né? Vai voltar para Santa Catarina, lá é frio também. Logo vem aí de novo. Também, né? É friozinho também. Tomara né? que Tanto leve como algo aqui, né? bom daqui, né? pastor? Vai levar, vai deixar, é uma benção. Já veio o ID também para cá, ID para lá e vamos indo. Deus abençoe os irmãos, vamos desfrutar do louvor aí. Um abraço para todos os irmãos que estão participando aí no chat também. Tem misericórdia de mim, pois em ti minha alma se refugia. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades do Covid. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra.
tem misericórdia de mim, pois em ti minha alma se refugia. À sombra de tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e nos livra. CD novo logo nas bancas. Bem bom. Deus Amém. abençoe.